Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você tá caindo aqui de paraquedas, saiba que esse canal é um canal de alerta, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não. Aonde existem pessoas, existe sim a maldade. E cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Se você já conhece o canal, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, isso me ajuda demais. A história de hoje é a história do Thierry Bardula, um cara que infelizmente sofria violência doméstica por conta da sua namorada super agressiva, a Stéphanie. Essa história vai se passar na cidade aqui de Bordeaux, que fica um pouco para o norte da França, e isso aconteceu no dia 12 de setembro de 2018. A polícia foi chamada na casa do casal nessa madrugada do 12 de setembro, e a Stéphanie, ela estava super assim desesperada, chorando, não sabia o que fazer, e a polícia ao entrar na casa do casal, eles perceberam o Thierry ali jogado no chão, cheio de sangue, parecia que ele tinha ali cortado a garganta. Então a Stéphanie, totalmente no desespero, ela tentava justificar para a polícia que ela estava dormindo, ela escutou um barulho de copo quebrando, garrafa quebrando, vidro, ela foi ver o que era e ela encontrou ali, infelizmente, o companheiro dela já sem vida jogado no chão. Ela comentou com a polícia que ele tinha uma doença muscular e isso estava deixando ele bem chateado porque ele não poderia jogar futebol e ele queria investir na carreira de futebol para ser profissional. E como ele não estava conseguindo fazer isso por causa da doença, ele estava no estado meio depressivo e ele já tinha conversado com ela várias vezes sobre essa vontade que ele tinha de tirar a própria vida. Então ela disse que isso aconteceu e ela estava desesperada e não sabia o que fazer. A polícia viu toda a cena de crime, eles anotaram tudo ali e levaram o corpo para a autópsia. Esperando o resultado da autópsia, a polícia foi conversar com os vizinhos, os amigos, os familiares do Thierry. Os vizinhos, eles falaram que tinha muito grito na casa, eles brigavam demais, sempre tinha discussão, quebradeira, era uma barulheira, era um inferno aquela casa. Então a polícia já ficou ali ciente que eles eram um casal bem violento e que tinha sim agressão. Eles conversaram com a família do Thierry e a mãe e a irmã falavam claramente que ele não era violento, que ele era uma pessoa do bem, ele era gentil e não fazia o tipo dele não agredir uma mulher. O casal tinha se conhecido alguns meses antes numa rede social para ter relacionamento e rapidinho a Stéphanie ela foi morar na casa do Thierry. Ela conversou com ele, se conheceram e 48 horas depois, 2 dias depois, ela já estava morando na casa com o Thierry. E ela falava pro Thierry que ela gostava muito dele, que foi amor à primeira vista e que ela estava ali para ajudar ele com esse problema que ele tinha aí muscular, para estar fazendo uma faxina, uma comida, tá realmente dando o apoio que ele precisava. E ele acreditou nisso, ela era muito bonita, muito simpática. Então, rapidinho eles foram morar juntos. Ele dava muito presente para ela, ele mimava essa mulher. E ela era uma pessoa assim maravilhosa no começo, mas foram passando os dias e ela começou a ficar folgada, agressiva. A gente já viu um caso aqui parecido que eu vou deixar aqui em cima em algum lugar caso você ainda não viu. Só que no caso que eu contei, o cara sobreviveu. No caso de hoje, infelizmente, o cara perdeu a vida. O Thierry, ele tentava levar uma vida normal, ele tentava relevar muita coisa que a Stéphanie ela fazia. Ela não trabalhava, ela ficava o dia inteiro em casa, ela ficava assistindo televisão, ela não fazia faxina, não fazia comida, ela não fazia absolutamente nada. E ela era extremamente, assim, violenta com o Thierry. Ela bebia e quando ela bebia, ela ficava mais violenta ainda. Para vocês terem uma ideia, às vezes o Thierry, mesmo com o problema muscular que ele tinha, ele saía para fazer compras, quando ele voltava, ele abria a porta, ela jogava uma cadeira em cima dele. Sem nenhum motivo, simplesmente agressão, violência gratuita. Era claro que ela não gostava do Thierry, ela estava ali para aproveitar da vida boa, porque ele pagava tudo para ela. E o Thierry, infelizmente, ele gostava dessa mulher e ele não conseguia mandar ela embora. Conforme o tempo do relacionamento foi passando, é óbvio que a Stéphanie ela conseguiu afastar o Thierry de todo mundo, dos amigos, da mãe dele, da irmã. Ele não tinha mais visita em casa, ele não saía, ele ficou ali dependente e viciado na Stéphanie. Quando a polícia recebeu o resultado da autópsia, ficou claro que não tinha sido suicídio não, porque o Thierry ele estava com um machucado muito profundo e na frente aqui da garganta. Ele não poderia ter feito isso sozinho. Ele tinha marcas de machucado no corpo inteiro e parecia que tinha levado paulada na cabeça.
Então parecia mais uma briga. Alguém tinha sim premeditado fazer alguma coisa com o Thierry. Então essa história de suicídio não estava colando e a polícia convidou a Stephanie para ir até a delegacia para estar fazendo o interrogatório. No interrogatório, ela continuou com a mesma historinha. Ele estava depressivo, ele já queria assim ter tirado a vida dele, ele já tinha tentado e ele conseguiu dessa vez. Eu não estou entendendo nada. Só que a polícia apertou bastante a Stephanie e ela decidiu ali então mudar de versão. A nova versão da Stephanie era a seguinte: olha, gente, realmente ele não se suicidou, peço perdão pra vocês, mas eu não sabia o que eu falava. O Thierry, ele era muito violento comigo, ele batia em mim e eu não sabia o que fazer. E em legítima defesa, eu tive que tirar a vida do meu companheiro. Só que a polícia já tinha conversado com um amigo, família, e realmente parecia que ele não era violento, não. E ela continuava nessa história, foi um acidente, me desculpe. Só que os médicos que fizeram a autópsia, eles conversaram com a polícia, eles deixaram bem claro que não seria um acidente, alguém tentando se defender, porque o golpe foi bem dado e foi dado de frente. Então a pessoa, ela sabia o que ela estava fazendo e ela queria sim tirar a vida do Thierry. Não foi uma legítima defesa, porque isso geralmente quando acontece, a pessoa dá um golpe pelas costas, quando ela tem uma oportunidade, não na frente da pessoa ali. A pessoa que fez isso com o Thierry, ela queria sim tirar a vida do Thierry. A Stephanie, ela continuava justificando que sim, ela era a vítima e que ela não entendia esse resultado da autópsia. Ela até falou para a polícia: olha aí nos registros da polícia, faz um mês mais ou menos que eu fiz um BO contra ele. E ela mostrou para a polícia que ela tinha marcas aqui na nuca, um pouco aqui na testa, e ela falou: eu fiz um BO contra ele porque ele era violento comigo. A polícia foi olhar os arquivos e realmente viu que tinha um BO contra o Thierry. Mesmo com todas essas justificativas da Stephanie, ela foi ficando ali na delegacia por algum tempo, que a polícia queria entender que realmente essa mulher estava falando a verdade, será que ela era realmente a vítima? Eles estavam tentando entender. Então estavam tentando achar as provas ali e durante 48 horas eles podiam ficar com ela, mas depois ela tinha que ser solta se não tivessem provas. A polícia não conseguiu achar provas concretas, eles acharam um SMS que ela tinha enviado 15 dias antes do crime para o Thierry, dizendo assim: ou você se suicida ou eu vou matar você. Então eles questionaram ela: pô, que mensagem que é essa? O que é isso? E ela falava: não, era brincadeira, tal. E eles olharam os SMS que ela mandava e tinha um pouco de agressividade, violência. Mas tudo ela falava: não, é porque ele era meio chato comigo, às vezes eu era um pouco agressiva nas palavras com ele para ver se ele parava de me agredir, de ser violento comigo. Então a polícia, não tendo provas concretas, deixou essa mulher ir embora. Só que a mãe e a irmã do Thierry, elas não ficaram contentes com essa investigação super mal feita e elas decidiram fazer alguma coisa. A mãe e a irmã do Thierry, elas conseguiram entrar em contato com os ex-companheiros da Stephanie e elas descobriram que parece que a história se repetia, que quem era agressiva na história toda era a Stephanie. Elas conversaram com várias pessoas e um dos caras que decidiu ir até a delegacia com elas foi um tal de Tony Martin. E ele relatou para a polícia que aconteceu a mesma coisa com o Thierry e ela tinha o mesmo modus operandi. Ela conhecia a pessoa na rede social. 2 dias depois, ela já estava na casa dos homens, morando e vivendo numa boa e sendo super folgada. E depois disso, ela começava a ser super agressiva. Esse Tony Martin, ele contou para a polícia que num dia ele tinha cozinhado alguma coisa na hora do jantar. Ela olhou, não gostou, ela pegou uma faca e colocou a faca no ombro dele. E ele só não perdeu a vida por milagre. O Tony Martin e mais alguns caras do passado da Stephanie falaram para a polícia que ela era muito manipuladora e mentirosa. Que às vezes ela se machucava, ela batia nela mesma e quando ela estava cheia de hematomas, ela ia até a polícia para estar fazendo um BO contra esses caras. Então a polícia olhou ali o histórico e viu que realmente eles tinham um BO, que era de violência doméstica, agressão. E na realidade os caras não eram nada disso. Então a história tinha ali se repetido, infelizmente, com o Thierry. Talvez ele nem tenha batido nela, mas ela se machucou e foi até a polícia para estar fazendo um BO contra ele. Aí vem aquela pergunta: por que tantos caras aceitaram passar por uma situação tão desagradável como essa, de violência, agressão, humilhação?
porque ela humilhava os caras. Com o Thierry, ela falava pra ele: você é um bosta, você tem esse problema muscular aí, outra gatona igual a mim você não vai encontrar. Então ela deixava os caras lá embaixo com a autoestima e os caras ficavam ali nela, viciado na Stephanie, não tinha como sair. Ela sabia usar muito bem o corpo dela e ela viciava os caras nela. Ela tinha assim um fogo, vamos dizer assim, e os caras falavam que ela saciava o apetite sexual dos caras. Ela era muito boa naquilo que ela fazia na cama. E os caras ficavam viciados nela e não deixavam ela ir embora. Ela fazia da vida dos caras um inferno, mas eles preferiam ficar com ela sim. Durante esse 1 ano e meio de investigação, muitas novas informações foram descobertas e a mãe e a irmã do Thierry, elas viram que a morte dele poderia sim ter sido evitada, porque durante 2013 e 2018, a Stephanie, ela tinha 5 condenações por violência. Sim, porque os ex, eles colocaram ela na polícia, na justiça, para ela responder por toda essa agressão. Ela tinha que ter cumprido 2 meses de prisão fechada e isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido nessa época que foi decretada a prisão dela de 2 meses, foi a mesma época que ela conheceu o Thierry lá no site de relacionamento. E isso poderia ter sido evitado se a justiça fosse mais correta, mais justa e essa mulher tivesse sim cumprido a pena dela numa prisão fechada. Isso não aconteceu e ela continuou aí achando mais uma vítima, só que dessa vez ela matou o cara. Um julgamento aconteceu em setembro de 2021 e quando a Stephanie ela entrou no tribunal, nossa, parecia uma mulher assim totalmente inofensiva. Magrinha, pequenininha, cabelinho arrumado igual de criança, uma roupa que tinha estampa de desenho infantil, sabe? Parecia que, nossa, que pessoa inofensiva, não vai fazer mal para ninguém. É óbvio que durante o julgamento foi falado da infância difícil dela, ela não era daqui da França, ela era da Guiana Francesa e a mãe dela veio para a França, deixou ela com a avó, então ela se sentiu abandonada, ela ficou revoltada. Durante a adolescência da Stephanie, ela engravidou, ela teve um filho e lá mesmo na Guiana Francesa ela teve a criança e deixou para um orfanato. Então eles falaram que foi uma coisa muito difícil que essa menina viveu. Só que a acusação não largou o osso não, falaram que tudo isso aconteceu, mas ela teve oportunidade, ela veio para a França, ela estudou, ela não tem nenhum problema psicológico e tudo que ela fez foi consciente. Ela é ruim, ela é consciente disso e ela não vai mudar. No final foi dito que ela teria uma pena de 24 anos de prisão fechada. A Stephanie, ela não gostou disso, passou algum tempo, ela recorreu e a gente está aguardando aí um segundo julgamento que ainda não tem data. Logo que tiver essa data, eu venho aqui e trago a atualização desse caso para vocês. Atualmente, ela está presa, mas ela é inocente porque ela está esperando esse segundo julgamento para terminar todo esse caso. Esse foi o caso de hoje, um caso de violência doméstica contra homem, só que dessa vez o homem, ele perdeu a vida dele. Uma mulher que parecia inofensiva, uma mulher que parecia amar a pessoa no começo do relacionamento, ela fez tudo isso que ela fez por dinheiro, porque ela realmente queria ter uma vida boa sem trabalhar. A gente tem que colocar na nossa cabeça que não é porque a gente conheceu uma pessoa na internet há 2 minutos, a gente conhece os outros não, gente. A gente não conhece nem a nossa mãe que tá com a gente há mais de 30 anos. Imagina quem você conhece há 5 minutos na internet, vem morar com você depois de 2 dias que tá conversando ali no site de relacionamento. Não é normal, isso não é saudável. A gente tem que abrir o olho e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, galera. Tchau!